assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina um pai super divertido, daqueles que fazem vozes diferentes, inventam personagens, colocam os filhos no colo e transformam qualquer dia chato numa festa. Esse é o Daniel Hillard, um cara que ama profundamente os 3 filhos, mas que não consegue se dar muito bem com as responsabilidades da vida adulta. Ele é dublador, super talentoso, mas bagunceiro, impulsivo e meio infantil para a idade dele. A esposa dele, a Miranda, tá cansada de carregar tudo nas costas e de ver o marido mais como um filho do que como um companheiro. E aí, um belo dia, depois de mais uma atrapalhada dele, uma festa enorme para comemorar o aniversário do filho, com bichos e tudo, sem avisar nada, ela decide se separar. E aí começa o verdadeiro drama. A guarda das crianças fica com ela, e o Daniel só pode ver os filhos poucas vezes na semana. Ele fica arrasado. Para ele, os filhos são tudo, e ficar longe deles parece uma tortura. Só que aí, ele tem uma ideia, bem maluca, mas genial. Ele descobre que a Miranda está procurando uma babá nova para cuidar das crianças depois da escola. O que ele faz? Usa todo o talento como dublador e ator para se transformar em uma velhinha britânica super simpática, Euphegenia Doubtfire, ou simplesmente Mrs. Doubtfire. Ele cria esse personagem do zero com a ajuda do irmão, que é maquiador profissional, e de perucas, roupas, enchimentos, dentadura e uma voz bem caricata. E não é que ele consegue enganar todo mundo? A Miranda faz a entrevista com a babá e acaba contratando a Mrs. Doubtfire sem imaginar que, por trás daquele rosto cheio de pó e sotaque britânico, está o próprio ex-marido. Aí começa a parte mais divertida. O Daniel, disfarçado, vive uma verdadeira maratona para manter a farsa. Ele precisa ir e voltar correndo entre ser ele mesmo e ser a Mrs. Doubtfire. Enganar vizinhos, esconder segredos dos filhos, fingir que sabe cozinhar e quase bota fogo na cozinha uma vez, além de lidar com a Miranda, todo dia, sem deixar escapar quem ele é de verdade. Só que o mais curioso é que, como Mrs. Doubtfire, ele começa a entender melhor a rotina da casa, os desafios que a Miranda enfrentava e até como ele mesmo podia ter sido um pai mais presente e responsável. Ele também vai se aproximando dos filhos de um jeito novo, ajudando eles com lições, ouvindo seus problemas, sendo firme quando precisa, mas com carinho. Os filhos passam a amar aquela babá tão engraçada e diferente. Só que tem um porém. A filha mais velha, a Lídia, começa a desconfiar que tem alguma coisa errada com a babá. Enquanto isso, a Miranda também começa a sair com um novo pretendente, o Stu, um cara bonitão, educado e bem-sucedido, o que deixa o Daniel morrendo de ciúmes. Ele faz de tudo para atrapalhar os encontros deles e a situação vai ficando cada vez mais complicada. Vai chegando num ponto em que o Daniel já está misturando demais as coisas e manter esse segredo fica cada vez mais difícil. A história começa mostrando o Daniel Hillard no auge do talento e da bagunça. Ele trabalha como dublador de desenhos animados, cheio de vozes malucas e personagens engraçados, e dá pra ver logo de cara que ele ama o que faz. Mas também fica claro que ele tem um jeitão meio irresponsável, se diverte muito, mas quando o assunto é compromisso, parece que ele ainda não cresceu. E isso vai pesar bastante. No mesmo dia em que ele perde o emprego por não aceitar dublar algo que vai contra os seus princípios, ele se recusa a fazer uma cena que considera errada para crianças, ele decide fazer uma surpresinha para os filhos. Uma festa de aniversário. Daquelas. Mas não é qualquer festinha simples, não. Ele aluga um monte de bichos, chama várias crianças da vizinhança e transforma a casa inteira numa zona. Tem macaco correndo, música alta, crianças gritando, bolo voando, é a alegria dos pequenos, mas o terror para qualquer adulto responsável. Aí chega a Miranda, a esposa dele, e ela fica uma fera. Ela é o completo oposto do Daniel, organizada, focada, séria, profissional, trabalha com design de interiores, vive cheia de compromissos e responsabilidades e já está há muito tempo segurando sozinha as pontas da família. Ver a casa virada de cabeça para baixo é a gota d'água. Ela explode com razão e no meio da discussão solta a bomba. Quero divórcio. O clima pesa. E logo depois a gente já vê o Daniel sozinho, meio perdido, sem casa, sem emprego e o mais difícil de tudo, sem poder ver os filhos todos os dias.
O juiz do processo de separação decide que, como ele não tem uma loja estável nem renda fixa, ele só vai poder ver as crianças uma vez na semana sob supervisão. Isso acaba com ele por dentro, porque apesar de todos os erros, o Daniel é um pai apaixonado. Ele ama estar com os filhos, brincar com eles, ouvir, rir, se conectar, e agora tudo isso é arrancado de uma vez só. A Miranda, por outro lado, continua a vida com as crianças, tentando se ajustar à nova rotina, mas percebe que precisa de ajuda. Trabalha o dia inteiro e não consegue mais ficar o tempo todo com as crianças. Então, decide contratar uma babá. Só que o Daniel descobre isso sem ela saber. Ele ouve a conversa sem querer, vê o anúncio do jornal e tem um estalo daqueles. E se ele mesmo se disfarçar para conseguir ficar com os filhos? E aí vem uma das partes mais criativas e engraçadas do filme. Ele vai até a casa do irmão, o Frank, que é maquiador profissional, e conta o plano. O Frank, claro, acha aquilo tudo maluco no começo, mas topa ajudar. Eles fazem vários testes de maquiagem, penteado, figurino, tem cena dele de freira, de velhinha doce, de velha rabugenta, até encontrarem o visual perfeito. Euphigenia Doubtfire, ou simplesmente Mrs. Doubtfire. Ele cria esse personagem do zero, com a ajuda do irmão, que é maquiador profissional, e de perucas, roupas, enchimentos, dentadura e uma voz bem caricata. E não é que ele consegue enganar todo mundo? A Miranda faz a entrevista com a babá e acaba contratando a Mrs. Doubtfire sem imaginar que por trás daquele rosto cheio de pó e sotaque britânico tá o próprio ex-marido. Aí começa a parte mais divertida. O Daniel disfarçado vive uma verdadeira maratona para manter a farsa. Ele precisa ir e voltar correndo entre ser ele mesmo e ser a Mrs. Doubtfire, enganar vizinhos, esconder segredos dos filhos, fingir que sabe cozinhar e quase bota fogo na cozinha uma vez, além de lidar com a Miranda todo dia sem deixar escapar quem ele é de verdade. Só que o mais curioso é que, como Mrs. Doubtfire, ele começa a entender melhor a rotina da casa, os desafios que a Miranda enfrentava e até como ele mesmo podia ter sido um pai mais presente e responsável. Ele também vai se aproximando dos filhos de um jeito novo, ajudando eles com lições, ouvindo seus problemas, sendo firme quando precisa, mas com carinho. Os filhos passam a amar aquela babá tão engraçada e diferente. Só que tem um porém. A filha mais velha, a Lídia, começa a desconfiar que tem alguma coisa errada com a babá. Ela percebe uns jeitos estranhos, umas falas meio suspeitas e começa a juntar as peças. Até que num dia, ela flagra o pai saindo do banheiro ainda meio vestido como Mrs. Doubtfire. O choque é enorme, mas ele se explica, pede segredo e diz que fez tudo isso só para poder ficar perto deles. E aí rola aquele momento fofo. Os filhos, mesmo achando tudo louco, entendem o motivo e prometem não contar nada. Paralelo a tudo isso, o Daniel consegue um emprego numa estação de TV, onde ele trabalha com bonecos e faz vozes engraçadas. É algo pequeno no começo, mas é o primeiro passo para ele se reerguer sozinho, sem precisar do disfarce. A vida dele está começando a andar, mas o problema é que ele está preso no personagem da Mrs. Doubtfire e cada vez fica mais difícil separar uma coisa da outra. E aí chega o momento da virada. A Miranda encontra com a Mrs. Doubtfire, leia-se com o Daniel disfarçado, para um dinar especial com a família e com o Stu. Só que no mesmo dia e no mesmo restaurante, o chefe da TV onde ele trabalha também marca um jantar com ele para querer conhecê-lo melhor. Adivinha? Ele tenta ir nos dois, ao mesmo tempo, no mesmo restaurante, como Mrs. Doubtfire e como Daniel. Depois do vexame no restaurante, com a peruca voando e o segredo sendo revelado na frente de todo mundo, o clima azeda de vez. A Miranda tá furiosa, e com razão. Para ela não foi só uma mentira, foi uma invasão. O ex-marido se passou por outra pessoa, entrou na casa dela, ficou convivendo com os filhos sem ela saber. É um choque enorme. Mesmo que o Daniel tenha feito tudo isso por amor, ela se sentiu traída e não quer mais saber de conversa. Resultado, ela entra com uma ação judicial mais séria e o leva de novo para o tribunal. Na audiência, o Daniel tenta explicar para o juiz tudo o que aconteceu. Ele fala com o coração, diz que só queria estar presente na vida dos filhos, que não sabia mais o que fazer depois da separação, que cada decisão que tomou, por mais maluca que fosse, era movida pelo amor de pai. O discurso dele é sincero, mas o juiz precisa lidar com os fatos. E os fatos são: ele mentiu, criou uma identidade falsa, enganou a mãe dos filhos e conviveu com elas sem permissão.
No fim, o juiz decide não dar a guarda compartilhada. Pior, o Daniel agora só pode ver os filhos em visitas supervisionadas uma vez na semana. Isso acaba com ele. Depois de tudo que passou, parece que nada deu certo. Ele volta para casa, triste, sem saber como vai continuar. Mas aí, aos poucos, a gente vê que o que ele viveu como Mrs. Doubtfire transformou ele para sempre. O Daniel que a gente vê agora é outro cara, mais responsável, mais pé no chão, mais equilibrado, e é tudo mais determinado a continuar sendo presente na vida dos filhos, mesmo que isso leve tempo. E é aí que entra uma nova oportunidade. Lembra aquele emprego novo dele na emissora de TV? Então, o chefe gostou tanto do jeito divertido dele com os bonecos, com as vozes e a criatividade, que resolve dar para ele um programa infantil só dele. E adivinha quem ele resolve trazer de volta? Isso mesmo, Mrs. Doubtfire, mas agora como um personagem de TV. Ele cria um programa educativo onde conversa com as crianças, lê livros, faz piadas leves, dá conselhos e interage com os fantoches. O programa começa a fazer sucesso e o Daniel vai se sentindo útil de novo. Enquanto isso, a Miranda também começa a repensar tudo. Ela vê como os filhos estão tristes. Imagina um pai super divertido, daqueles que fazem vozes diferentes, inventam personagens, colocam os filhos no colo e transformam qualquer dia chato numa festa. Esse é o Daniel Hillard, um cara que ama profundamente os 3 filhos, mas que não consegue se dar muito bem com as responsabilidades da vida adulta. Ele é dublador, super talentoso, mas bagunceiro, impulsivo e meio infantil para a idade dele. A esposa dele, a Miranda, tá cansada de carregar tudo nas costas e de ver o marido mais como um filho do que como um companheiro. E aí, um belo dia, depois de mais uma atrapalhada dele, uma festa enorme para comemorar o aniversário do filho, com bichos e tudo, sem avisar nada, ela decide se separar. E aí começa o verdadeiro drama. A guarda das crianças fica com ela, e o Daniel só pode ver os filhos poucas vezes na semana. Ele fica arrasado. Para ele, os filhos são tudo, e ficar longe deles parece uma tortura. Só que aí, ele tem uma ideia, bem maluca, mas genial. Ele descobre que a Miranda está procurando uma babá nova para cuidar das crianças depois da escola. O que ele faz? Usa todo o talento como dublador e ator para se transformar em uma velhinha britânica super simpática, Euphegenia Doubtfire, ou simplesmente Mrs. Doubtfire. Ele cria esse personagem do zero com a ajuda do irmão, que é maquiador profissional, e de perucas, roupas, enchimentos, dentadura e uma voz bem caricata. E não é que ele consegue enganar todo mundo? A Miranda faz a entrevista com a babá e acaba contratando a Mrs. Doubtfire sem imaginar que, por trás daquele rosto cheio de pó e sotaque britânico, está o próprio ex-marido. Aí começa a parte mais divertida. O Daniel, disfarçado, vive uma verdadeira maratona para manter a farsa. Ele precisa ir e voltar correndo entre ser ele mesmo e ser a Mrs. Doubtfire. Enganar vizinhos, esconder segredos dos filhos, fingir que sabe cozinhar e quase bota fogo na cozinha uma vez, além de lidar com a Miranda, todo dia, sem deixar escapar quem ele é de verdade. Só que o mais curioso é que, como Mrs. Doubtfire, ele começa a entender melhor a rotina da casa, os desafios que a Miranda enfrentava e até como ele mesmo podia ter sido um pai mais presente e responsável. Ele também vai se aproximando dos filhos de um jeito novo, ajudando eles com lições, ouvindo seus problemas, sendo firme quando precisa, mas com carinho. Os filhos passam a amar aquela babá tão engraçada e diferente. Só que tem um porém. A filha mais velha, a Lídia, começa a desconfiar que tem alguma coisa errada com a babá. Enquanto isso, a Miranda também começa a sair com um novo pretendente, o Stu, um cara bonitão, educado e bem-sucedido, o que deixa o Daniel morrendo de ciúmes. Ele faz de tudo para atrapalhar os encontros deles e a situação vai ficando cada vez mais complicada. Vai chegando num ponto em que o Daniel já está misturando demais as coisas e manter esse segredo fica cada vez mais difícil. A história começa mostrando o Daniel Hillard no auge do talento e da bagunça. Ele trabalha como dublador de desenhos animados, cheio de vozes malucas e personagens engraçados, e dá pra ver logo de cara que ele ama o que faz. Mas também fica claro que ele tem um jeitão meio irresponsável, se diverte muito, mas quando o assunto é compromisso, parece que ele ainda não cresceu. E isso vai pesar bastante. No mesmo dia em que ele perde o emprego por não aceitar dublar algo que vai contra os seus princípios, ele se recusa a fazer uma cena que considera errada para crianças, ele decide fazer uma surpresinha para os filhos, uma festa de aniversário.
daquelas. Mas não é qualquer festinha simples, não. Ele aluga um monte de bichos, chama várias crianças da vizinhança e transforma a casa inteira numa zona. Tem macaco correndo, música alta, crianças gritando, bolo voando, é a alegria dos pequenos, mas o terror para qualquer adulto responsável. Aí chega a Miranda, a esposa dele, e ela fica uma fera. Ela é o completo oposto do Daniel, organizada, focada, séria, profissional, trabalha com design de interiores, vive cheia de compromissos e responsabilidades e já está há muito tempo segurando sozinha as pontas da família. Ver a casa virada de cabeça para baixo é a gota d'água. Ela explode com razão e no meio da discussão solta a bomba. Quero divórcio. O clima pesa. E logo depois a gente já vê o Daniel sozinho, meio perdido, sem casa, sem emprego e o mais difícil de tudo, sem poder ver os filhos todos os dias. O juiz do processo de separação decide que, como ele não tem uma loja estável nem renda fixa, ele só vai poder ver as crianças uma vez na semana sob supervisão. Isso acaba com ele por dentro, porque apesar de todos os erros, o Daniel é um pai apaixonado. Ele ama estar com os filhos, brincar com eles, ouvir, rir, se conectar, e agora tudo isso é arrancado de uma vez só. A Miranda, por outro lado, continua a vida com as crianças, tentando se ajustar à nova rotina, mas percebe que precisa de ajuda. Trabalha o dia inteiro e não consegue mais ficar o tempo todo com as crianças. Então, decide contratar uma babá. Só que o Daniel descobre isso sem ela saber. Ele ouve a conversa sem querer, vê o anúncio do jornal e tem um estalo daqueles. E se ele mesmo se disfarçar para conseguir ficar com os filhos? E aí vem uma das partes mais criativas e engraçadas do filme. Ele vai até a casa do irmão, o Frank, que é maquiador profissional, e conta o plano. O Frank, claro, acha aquilo tudo maluco no começo, mas topa ajudar. Eles fazem vários testes de maquiagem, penteado, figurino, tem cena dele de freira, de velhinha doce, de velha rabugenta, até encontrarem o visual perfeito. Euphigenia Doubtfire, ou simplesmente Mrs. Doubtfire. Ele cria esse personagem do zero, com a ajuda do irmão, que é maquiador profissional, e de perucas, roupas, enchimentos, dentadura e uma voz bem caricata. E não é que ele consegue enganar todo mundo? A Miranda faz a entrevista com a babá e acaba contratando a Mrs. Doubtfire sem imaginar que por trás daquele rosto cheio de pó e sotaque britânico tá o próprio ex-marido. Aí começa a parte mais divertida. O Daniel disfarçado vive uma verdadeira maratona para manter a farsa. Ele precisa ir e voltar correndo entre ser ele mesmo e ser a Mrs. Doubtfire, enganar vizinhos, esconder segredos dos filhos, fingir que sabe cozinhar e quase bota fogo na cozinha uma vez, além de lidar com a Miranda todo dia sem deixar escapar quem ele é de verdade. Só que o mais curioso é que, como Mrs. Doubtfire, ele começa a entender melhor a rotina da casa, os desafios que a Miranda enfrentava e até como ele mesmo podia ter sido um pai mais presente e responsável. Ele também vai se aproximando dos filhos de um jeito novo, ajudando eles com lições, ouvindo seus problemas, sendo firme quando precisa, mas com carinho. Os filhos passam a amar aquela babá tão engraçada e diferente. Só que tem um porém. A filha mais velha, a Lídia, começa a desconfiar que tem alguma coisa errada com a babá. Ela percebe uns jeitos estranhos, umas falas meio suspeitas e começa a juntar as peças. Até que num dia, ela flagra o pai saindo do banheiro ainda meio vestido como Mrs. Doubtfire. O choque é enorme, mas ele se explica, pede segredo e diz que fez tudo isso só para poder ficar perto deles. E aí rola aquele momento fofo. Os filhos, mesmo achando tudo louco, entendem o motivo e prometem não contar nada. Paralelo a tudo isso, o Daniel consegue um emprego numa estação de TV, onde ele trabalha com bonecos e faz vozes engraçadas. É algo pequeno no começo, mas é o primeiro passo para ele se reerguer sozinho sem precisar do disfarce. A vida dele está começando a andar, mas o problema é que ele está preso no personagem da Mrs. Doubtfire e cada vez fica mais difícil separar uma coisa da outra. E aí chega o momento da virada. A Miranda encontra com a Mrs. Doubtfire, leia-se com o Daniel disfarçado, para um dinar especial com a família e com o Stu. Só que no mesmo dia e no mesmo restaurante, o chefe da TV onde ele trabalha também marca um jantar com ele para querer conhecê-lo melhor. Adivinha? Ele tenta ir nos dois, ao mesmo tempo, no mesmo restaurante, como Mrs. Doubtfire e como Daniel. Depois do vexame no restaurante, com a peruca voando e o segredo sendo revelado na frente de todo mundo,
O clima azeda de vez. A Miranda tá furiosa, e com razão. Para ela não foi só uma mentira, foi uma invasão. O ex-marido se passou por outra pessoa, entrou na casa dela, ficou convivendo com os filhos sem ela saber. É um choque enorme. Mesmo que o Daniel tenha feito tudo isso por amor, ela se sentiu traída e não quer mais saber de conversa. Resultado, ela entra com uma ação judicial mais séria e o leva de novo para o tribunal. Na audiência, o Daniel tenta explicar para o juiz tudo o que aconteceu. Ele fala com o coração, diz que só queria estar presente na vida dos filhos, que não sabia mais o que fazer depois da separação, que cada decisão que tomou, por mais maluca que fosse, era movida pelo amor de pai. O discurso dele é sincero, mas o juiz precisa lidar com os fatos. E os fatos são: ele mentiu, criou uma identidade falsa, enganou a mãe dos filhos e conviveu com elas sem permissão. No fim, o juiz decide não dar a guarda compartilhada. Pior, o Daniel agora só pode ver os filhos em visitas supervisionadas uma vez na semana. Isso acaba com ele. Depois de tudo que passou, parece que nada deu certo. Ele volta para casa, triste, sem saber como vai continuar. Mas aí, aos poucos, a gente vê que o que ele viveu como Mrs. Doubtfire transformou ele para sempre. O Daniel que a gente vê agora é outro cara, mais responsável, mais pé no chão, mais equilibrado, e é tudo mais determinado a continuar sendo presente na vida dos filhos, mesmo que isso leve tempo. E é aí que entra uma nova oportunidade. Lembra aquele emprego novo dele na emissora de TV? Então, o chefe gostou tanto do jeito divertido dele com os bonecos, com as vozes e a criatividade, que resolve dar para ele um programa infantil só dele. E adivinha quem ele resolve trazer de volta? Isso mesmo, Mrs. Doubtfire, mas agora como um personagem de TV. Ele cria um programa educativo onde conversa com as crianças, lê livros, faz piadas leves, dá conselhos e interage com os fantoches. O programa começa a fazer sucesso e o Daniel vai se sentindo útil de novo. Enquanto isso, a Miranda também começa a repensar tudo. Ela vê como os filhos estão tristes. Imagina um pai super divertido, daqueles que fazem vozes diferentes, inventam personagens, colocam os filhos no colo e transformam qualquer dia chato numa festa. Esse é o Daniel Hillard, um cara que ama profundamente os 3 filhos, mas que não consegue se dar muito bem com as responsabilidades da vida adulta. Ele é dublador, super talentoso, mas bagunceiro, impulsivo e meio infantil para a idade dele. A esposa dele, a Miranda, tá cansada de carregar tudo nas costas e de ver o marido mais como um filho do que como um companheiro. E aí, um belo dia, depois de mais uma atrapalhada dele, uma festa enorme para comemorar o aniversário do filho, com bichos e tudo, sem avisar nada, ela decide se separar. E aí começa o verdadeiro drama. A guarda das crianças fica com ela, e o Daniel só pode ver os filhos poucas vezes na semana. Ele fica arrasado. Para ele, os filhos são tudo, e ficar longe deles parece uma tortura. Só que aí, ele tem uma ideia, bem maluca, mas genial. Ele descobre que a Miranda está procurando uma babá nova para cuidar das crianças depois da escola. O que ele faz? Usa todo o talento como dublador e ator para se transformar em uma velhinha britânica super simpática, Euphegenia Doubtfire, ou simplesmente Mrs. Doubtfire. Ele cria esse personagem do zero com a ajuda do irmão, que é maquiador profissional, e de perucas, roupas, enchimentos, dentadura e uma voz bem caricata. E não é que ele consegue enganar todo mundo? A Miranda faz a entrevista com a babá e acaba contratando a Mrs. Doubtfire sem imaginar que, por trás daquele rosto cheio de pó e sotaque britânico, está o próprio ex-marido. Aí começa a parte mais divertida. O Daniel, disfarçado, vive uma verdadeira maratona para manter a farsa. Ele precisa ir e voltar correndo entre ser ele mesmo e ser a Mrs. Doubtfire. Enganar vizinhos, esconder segredos dos filhos, fingir que sabe cozinhar e quase bota fogo na cozinha uma vez, além de lidar com a Miranda, todo dia, sem deixar escapar quem ele é de verdade. Só que o mais curioso é que, como Mrs. Doubtfire, ele começa a entender melhor a rotina da casa, os desafios que a Miranda enfrentava e até como ele mesmo podia ter sido um pai mais presente e responsável. Ele também vai se aproximando dos filhos de um jeito novo, ajudando eles com lições, ouvindo seus problemas, sendo firme quando precisa, mas com carinho. Os filhos passam a amar aquela babá tão engraçada e diferente. Só que tem um porém. A filha mais velha, a Lídia, começa a desconfiar que tem alguma coisa errada com a babá. Enquanto isso, a Miranda também começa a sair com um novo pretendente, o Stu,
Um cara bonitão, educado e bem-sucedido, o que deixa o Daniel morrendo de ciúmes. Ele faz de tudo para atrapalhar os encontros deles e a situação vai ficando cada vez mais complicada. Vai chegando num ponto em que o Daniel já está misturando demais as coisas e manter esse segredo fica cada vez mais difícil. A história começa mostrando o Daniel Hillard no auge do talento e da bagunça. Ele trabalha como dublador de desenhos animados, cheio de vozes malucas e personagens engraçados, e dá pra ver logo de cara que ele ama o que faz. Mas também fica claro que ele tem um jeitão meio irresponsável, se diverte muito, mas quando o assunto é compromisso, parece que ele ainda não cresceu. E isso vai pesar bastante. No mesmo dia em que ele perde o emprego por não aceitar dublar algo que vai contra os seus princípios, ele se recusa a fazer uma cena que considera errada para crianças, ele decide fazer uma surpresinha para os filhos. Uma festa de aniversário. Daquelas. Mas não é qualquer festinha simples, não. Ele aluga um monte de bichos, chama várias crianças da vizinhança e transforma a casa inteira numa zona. Tem macaco correndo, música alta, crianças gritando, bolo voando. É a alegria dos pequenos, mas o terror para qualquer adulto responsável. Aí chega a Miranda, a esposa dele, e ela fica uma fera. Ela é o completo oposto do Daniel. Organizada, focada, séria, profissional, trabalha com design de interiores, vive cheia de compromissos e responsabilidades e já está há muito tempo segurando sozinha as pontas da família. Ver a casa virada de cabeça para baixo é a gota d'água. Ela explode com razão e no meio da discussão solta a bomba. Quero divórcio. O clima pesa. E logo depois, a gente já vê o Daniel sozinho, meio perdido, sem casa, sem emprego e, o mais difícil de tudo, sem poder ver os filhos todos os dias. O juiz do processo de separação decide que, como ele não tem uma loja estável nem renda fixa, ele só vai poder ver as crianças uma vez na semana sob supervisão. Isso acaba com ele por dentro, porque apesar de todos os erros, o Daniel é um pai apaixonado. Ele ama estar com os filhos, brincar com eles, ouvir, rir, se conectar, e agora tudo isso é arrancado de uma vez só. A Miranda, por outro lado, continua a vida com as crianças, tentando se ajustar à nova rotina, mas percebe que precisa de ajuda. Trabalha o dia inteiro e não consegue mais ficar o tempo todo com as crianças. Então, decide contratar uma babá. Só que o Daniel descobre isso sem ela saber. Ele ouve a conversa sem querer, vê o anúncio do jornal e tem um estalo daqueles. E se ele mesmo se disfarçar para conseguir ficar com os filhos? E aí vem uma das partes mais criativas e engraçadas do filme. Ele vai até a casa do irmão, o Frank, que é maquiador profissional, e conta o plano. O Frank, claro, acha aquilo tudo maluco no começo, mas topa ajudar. Eles fazem vários testes de maquiagem, penteado, figurino, tem cena dele de freira, de velhinha doce, de velha rabugenta, até encontrarem o visual perfeito. Euphigenia Doubtfire, ou simplesmente Mrs. Doubtfire. Ele cria esse personagem do zero, com a ajuda do irmão, que é maquiador profissional, e de perucas, roupas, enchimentos, dentadura e uma voz bem caricata. E não é que ele consegue enganar todo mundo? A Miranda faz a entrevista com a babá e acaba contratando a Mrs. Doubtfire sem imaginar que por trás daquele rosto cheio de pó e sotaque britânico tá o próprio ex-marido. Aí começa a parte mais divertida. O Daniel disfarçado vive uma verdadeira maratona para manter a farsa. Ele precisa ir e voltar correndo entre ser ele mesmo e ser a Mrs. Doubtfire, enganar vizinhos, esconder segredos dos filhos, fingir que sabe cozinhar e quase bota fogo na cozinha uma vez, além de lidar com a Miranda todo dia sem deixar escapar quem ele é de verdade. Só que o mais curioso é que, como Mrs. Doubtfire, ele começa a entender melhor a rotina da casa, os desafios que a Miranda enfrentava e até como ele mesmo podia ter sido um pai mais presente e responsável. Ele também vai se aproximando dos filhos de um jeito novo, ajudando eles com lições, ouvindo seus problemas, sendo firme quando precisa, mas com carinho. Os filhos passam a amar aquela babá tão engraçada e diferente. Só que tem um porém. A filha mais velha, a Lídia, começa a desconfiar que tem alguma coisa errada com a babá. Ela percebe uns jeitos estranhos, umas falas meio suspeitas e começa a juntar as peças. Até que num dia, ela flagra o pai saindo do banheiro ainda meio vestido como Mrs. Doubtfire. O choque é enorme, mas ele se explica, pede segredo e diz que fez tudo isso só para poder ficar perto deles. E aí rola aquele momento fofo.
Os filhos, mesmo achando tudo louco, entendem o motivo e prometem não contar nada. Paralelo a tudo isso, o Daniel consegue um emprego numa estação de TV, onde ele trabalha com bonecos e faz vozes engraçadas. É algo pequeno no começo, mas é o primeiro passo para ele se reerguer sozinho, sem precisar do disfarce. A vida dele está começando a andar, mas o problema é que ele está preso no personagem da Mrs. Doubtfire e cada vez fica mais difícil separar uma coisa da outra. E aí chega o momento da virada. A Miranda encontra com a Mrs. Doubtfire, leia-se com o Daniel disfarçado, para um dinar especial com a família e com o Stu. Só que no mesmo dia e no mesmo restaurante, o chefe da TV onde ele trabalha também marca um jantar com ele para querer conhecê-lo melhor. Adivinha? Ele tenta ir nos dois, ao mesmo tempo, no mesmo restaurante, como Mrs. Doubtfire e como Daniel. Depois do vexame no restaurante, com a peruca voando e o segredo sendo revelado na frente de todo mundo, o clima azeda de vez. A Miranda tá furiosa, e com razão. Para ela, não foi só uma mentira, foi uma invasão. O ex-marido se passou por outra pessoa, entrou na casa dela, ficou convivendo com os filhos, sem ela saber. É um choque enorme. Mesmo que o Daniel tenha feito tudo isso por amor, ela se sentiu traída e não quer mais saber de conversa. Resultado, ela entra com uma ação judicial mais séria e o leva de novo para o tribunal. Na audiência, o Daniel tenta explicar para o juiz tudo o que aconteceu. Ele fala com o coração, diz que só queria estar presente na vida dos filhos, que não sabia mais o que fazer depois da separação, que cada decisão que tomou, por mais maluca que fosse, era movida pelo amor de pai. O discurso dele é sincero, mas o juiz precisa lidar com os fatos. E os fatos são: ele mentiu, criou uma identidade falsa, enganou a mãe dos filhos e conviveu com elas sem permissão. No fim, o juiz decide não dar a guarda compartilhada. Pior, o Daniel agora só pode ver os filhos em visitas supervisionadas uma vez na semana. Isso acaba com ele. Depois de tudo que passou, parece que nada deu certo. Ele volta para casa, triste, sem saber como vai continuar. Mas aí, aos poucos, a gente vê que o que ele viveu como Mrs. Doubtfire transformou ele para sempre. O Daniel que a gente vê agora é outro cara, mais responsável, mais pé no chão, mais equilibrado, e é tudo mais determinado a continuar sendo presente na vida dos filhos, mesmo que isso leve tempo. E é aí que entra uma nova oportunidade. Lembra aquele emprego novo dele na emissora de TV? Então, o chefe gostou tanto do jeito divertido dele com os bonecos, com as vozes e a criatividade, que resolve dar para ele um programa infantil só dele. E adivinha quem ele resolve trazer de volta? Isso mesmo, Mrs. Doubtfire, mas agora como um personagem de TV. Ele cria um programa educativo onde conversa com as crianças, lê livros, faz piadas leves, dá conselhos e interage com os fantoches. O programa começa a fazer sucesso e o Daniel vai se sentindo útil de novo. Enquanto isso, a Miranda também começa a repensar tudo. Ela vê como os filhos estão tristes. Imagina um pai super divertido, daqueles que fazem vozes diferentes, inventam personagens, colocam os filhos no colo e transformam qualquer dia chato numa festa. Esse é o Daniel Hillard, um cara que ama profundamente os 3 filhos, mas que não consegue se dar muito bem com as responsabilidades da vida adulta. Ele é dublador, super talentoso, mas bagunceiro, impulsivo e meio infantil para a idade dele. A esposa dele, a Miranda, tá cansada de carregar tudo nas costas e de ver o marido mais como um filho do que como um companheiro. E aí, um belo dia, depois de mais uma atrapalhada dele, uma festa enorme para comemorar o aniversário do filho, com bichos e tudo, sem avisar nada, ela decide se separar. E aí começa o verdadeiro drama. A guarda das crianças fica com ela, e o Daniel só pode ver os filhos poucas vezes na semana. Ele fica arrasado. Para ele, os filhos são tudo, e ficar longe deles parece uma tortura. Só que aí, ele tem uma ideia, bem maluca, mas genial. Ele descobre que a Miranda está procurando uma babá nova para cuidar das crianças depois da escola. O que ele faz? Usa todo o talento como dublador e ator para se transformar em uma velhinha britânica super simpática, Euphegenia Doubtfire, ou simplesmente Mrs. Doubtfire. Ele cria esse personagem do zero com a ajuda do irmão, que é maquiador profissional, e de perucas, roupas, enchimentos, dentadura e uma voz bem caricata. E não é que ele consegue enganar todo mundo? A Miranda faz a entrevista com a babá e acaba contratando a Mrs. Doubtfire sem imaginar que, por trás daquele rosto cheio de pó e sotaque britânico, está o próprio ex-marido.
Aí começa a parte mais divertida. O Daniel disfarçado vive uma verdadeira maratona para manter a farsa. Ele precisa ir e voltar correndo entre ser ele mesmo e ser a Mrs. Doubtfire. Enganar vizinhos, esconder segredos dos filhos, fingir que sabe cozinhar e quase bota fogo na cozinha uma vez, além de lidar com a Miranda, todo dia, sem deixar escapar quem ele é de verdade. Só que o mais curioso é que, como Mrs. Doubtfire, ele começa a entender melhor a rotina da casa, os desafios que a Miranda enfrentava e até como ele mesmo podia ter sido um pai mais presente e responsável. Ele também vai se aproximando dos filhos de um jeito novo, ajudando eles com lições, ouvindo seus problemas, sendo firme quando precisa, mas com carinho. Os filhos passam a amar aquela babá tão engraçada e diferente. Só que tem um porém. A filha mais velha, a Lídia, começa a desconfiar que tem alguma coisa errada com a babá. Enquanto isso, a Miranda também começa a sair com um novo pretendente, o Stu, um cara bonitão, educado e bem-sucedido, o que deixa o Daniel morrendo de ciúmes. Ele faz de tudo para atrapalhar os encontros deles e a situação vai ficando cada vez mais complicada. Vai chegando num ponto em que o Daniel já está misturando demais as coisas e manter esse segredo fica cada vez mais difícil. A história começa mostrando o Daniel Hillard no auge do talento e da bagunça. Ele trabalha como dublador de desenhos animados, cheio de vozes malucas e personagens engraçados, e dá pra ver logo de cara que ele ama o que faz. Mas também fica claro que ele tem um jeitão meio irresponsável, se diverte muito, mas quando o assunto é compromisso, parece que ele ainda não cresceu. E isso vai pesar bastante. No mesmo dia em que ele perde o emprego por não aceitar dublar algo que vai contra os seus princípios, ele se recusa a fazer uma cena que considera errada para crianças, ele decide fazer uma surpresinha para os filhos. Uma festa de aniversário. Daquelas. Mas não é qualquer festinha simples, não. Ele aluga um monte de bichos, chama várias crianças da vizinhança e transforma a casa inteira numa zona. Tem macaco correndo, música alta, crianças gritando, bolo voando, é a alegria dos pequenos, mas o terror para qualquer adulto responsável. Aí chega a Miranda, a esposa dele, e ela fica uma fera. Ela é o completo oposto do Daniel, organizada, focada, séria, profissional, trabalha com design de interiores, vive cheia de compromissos e responsabilidades e já está há muito tempo segurando sozinha as pontas da família. Ver a casa virada de cabeça para baixo é a gota d'água. Ela explode com razão e no meio da discussão solta a bomba. Quero divórcio. O clima pesa. E logo depois a gente já vê o Daniel sozinho, meio perdido, sem casa, sem emprego e o mais difícil de tudo, sem poder ver os filhos todos os dias. O juiz do processo de separação decide que, como ele não tem uma loja estável nem renda fixa, ele só vai poder ver as crianças uma vez na semana sob supervisão. Isso acaba com ele por dentro, porque apesar de todos os erros, o Daniel é um pai apaixonado. Ele ama estar com os filhos, brincar com eles, ouvir, rir, se conectar, e agora tudo isso é arrancado de uma vez só. A Miranda, por outro lado, continua a vida com as crianças, tentando se ajustar à nova rotina, mas percebe que precisa de ajuda. Trabalha o dia inteiro e não consegue mais ficar o tempo todo com as crianças. Então, decide contratar uma babá. Só que o Daniel descobre isso sem ela saber. Ele ouve a conversa sem querer, vê o anúncio do jornal e tem um estalo daqueles. E se ele mesmo se disfarçar para conseguir ficar com os filhos? E aí vem uma das partes mais criativas e engraçadas do filme. Ele vai até a casa do irmão, o Frank, que é maquiador profissional, e conta o plano. O Frank, claro, acha aquilo tudo maluco no começo, mas topa ajudar. Eles fazem vários testes de maquiagem, penteado, figurino, tem cena dele de freira, de velhinha doce, de velha rabugenta, até encontrarem o visual perfeito. Euphigenia Doubtfire, ou simplesmente Mrs. Doubtfire. Ele cria esse personagem do zero, com a ajuda do irmão, que é maquiador profissional, e de perucas, roupas, enchimentos, dentadura e uma voz bem caricata. E não é que ele consegue enganar todo mundo? A Miranda faz a entrevista com a babá e acaba contratando a Mrs. Doubtfire sem imaginar que por trás daquele rosto cheio de pó e sotaque britânico está o próprio ex-marido. Aí começa a parte mais divertida. O Daniel disfarçado vive uma verdadeira maratona para manter a farsa. Ele precisa ir e voltar correndo entre ser ele mesmo e ser a Mrs. Doubtfire, enganar vizinhos, esconder segredos dos filhos, fingir que sabe cozinhar e quase bota fogo na cozinha uma vez, além de lidar com a Miranda todo dia
sem deixar escapar quem ele é de verdade. Só que o mais curioso é que, como Mrs. Doubtfire, ele começa a entender melhor a rotina da casa, os desafios que a Miranda enfrentava e até como ele mesmo podia ter sido um pai mais presente e responsável. Ele também vai se aproximando dos filhos de um jeito novo, ajudando eles com lições, ouvindo seus problemas, sendo firme quando precisa, mas com carinho. Os filhos passam a amar aquela babá tão engraçada e diferente. Só que tem um porém. A filha mais velha, a Lídia, começa a desconfiar que tem alguma coisa errada com a babá. Ela percebe uns jeitos estranhos, umas falas meio suspeitas e começa a juntar as peças. Até que num dia, ela flagra o pai saindo do banheiro ainda meio vestido como Mrs. Doubtfire. O choque é enorme, mas ele se explica, pede segredo e diz que fez tudo isso só para poder ficar perto deles. E aí rola aquele momento fofo. Os filhos, mesmo achando tudo louco, entendem o motivo e prometem não contar nada. Paralelo a tudo isso, o Daniel consegue um emprego numa estação de TV, onde ele trabalha com bonecos e faz vozes engraçadas. É algo pequeno no começo, mas é o primeiro passo para ele se reerguer sozinho, sem precisar do disfarce. A vida dele está começando a andar, mas o problema é que ele está preso no personagem da Mrs. Doubtfire e cada vez fica mais difícil separar uma coisa da outra. E aí chega o momento da virada. A Miranda encontra com a Mrs. Doubtfire, leia-se com o Daniel disfarçado, para um dinar especial com a família e com o Stu. Só que no mesmo dia e no mesmo restaurante, o chefe da TV onde ele trabalha também marca um jantar com ele para querer conhecê-lo melhor. Adivinha? Ele tenta ir nos dois, ao mesmo tempo, no mesmo restaurante, como Mrs. Doubtfire e como Daniel. Depois do vexame no restaurante, com a peruca voando e o segredo sendo revelado na frente de todo mundo, o clima azeda de vez. A Miranda tá furiosa, e com razão. Para ela não foi só uma mentira, foi uma invasão. O ex-marido se passou por outra pessoa, entrou na casa dela, ficou convivendo com os filhos sem ela saber. É um choque enorme. Mesmo que o Daniel tenha feito tudo isso por amor, ela se sentiu traída e não quer mais saber de conversa. Resultado, ela entra com uma ação judicial mais séria e o leva de novo para o tribunal. Na audiência, o Daniel tenta explicar para o juiz tudo o que aconteceu. Ele fala com o coração, diz que só queria estar presente na vida dos filhos, que não sabia mais o que fazer depois da separação, que cada decisão que tomou, por mais maluca que fosse, era movida pelo amor de pai. O discurso dele é sincero, mas o juiz precisa lidar com os fatos. E os fatos são: ele mentiu, criou uma identidade falsa, enganou a mãe dos filhos e conviveu com elas sem permissão. No fim, o juiz decide não dar a guarda compartilhada. Pior, o Daniel agora só pode ver os filhos em visitas supervisionadas uma vez na semana. Isso acaba com ele. Depois de tudo que passou, parece que nada deu certo. Ele volta para casa, triste, sem saber como vai continuar. Mas aí, aos poucos, a gente vê que o que ele viveu como Mrs. Doubtfire transformou ele para sempre. O Daniel que a gente vê agora é outro cara, mais responsável, mais pé no chão, mais equilibrado, e é tudo mais determinado a continuar sendo presente na vida dos filhos, mesmo que isso leve tempo. E é aí que entra uma nova oportunidade. Lembra aquele emprego novo dele na emissora de TV? Então, o chefe gostou tanto do jeito divertido dele com os bonecos, com as vozes e a criatividade, que resolve dar para ele um programa infantil só dele. E adivinha quem ele resolve trazer de volta? Isso mesmo, Mrs. Doubtfire, mas agora como um personagem de TV. Ele cria um programa educativo onde conversa com as crianças, lê livros, faz piadas leves, dá conselhos e interage com os fantoches. O programa começa a fazer sucesso e o Daniel vai se sentindo útil de novo. Enquanto isso, a Miranda também começa a repensar tudo. Ela vê como os filhos estão tristes. Imagina um pai super divertido, daqueles que fazem vozes diferentes, inventam personagens, colocam os filhos no colo e transformam qualquer dia chato numa festa. Esse é o Daniel Hillard, um cara que ama profundamente os 3 filhos, mas que não consegue se dar muito bem com as responsabilidades da vida adulta. Ele é dublador, super talentoso, mas bagunceiro, impulsivo e meio infantil para a idade dele. A esposa dele, a Miranda, tá cansada de carregar tudo nas costas e de ver o marido mais como um filho do que como um companheiro. E aí, um belo dia, depois de mais uma atrapalhada dele, uma festa enorme para comemorar o aniversário do filho, com bichos e tudo, sem avisar nada, ela decide se separar. E aí começa o verdadeiro drama.
A guarda das crianças fica com ela, e o Daniel só pode ver os filhos poucas vezes na semana. Ele fica arrasado. Para ele, os filhos são tudo, e ficar longe deles parece uma tortura. Só que aí, ele tem uma ideia, bem maluca, mas genial. Ele descobre que a Miranda está procurando uma babá nova para cuidar das crianças depois da escola. O que ele faz? Usa todo o talento como dublador e ator para se transformar em uma velhinha britânica super simpática, Euphegenia Doubtfire, ou simplesmente Mrs. Doubtfire. Ele cria esse personagem do zero com a ajuda do irmão, que é maquiador profissional, e de perucas, roupas, enchimentos, dentadura e uma voz bem caricata. E não é que ele consegue enganar todo mundo? A Miranda faz a entrevista com a babá e acaba contratando a Mrs. Doubtfire sem imaginar que, por trás daquele rosto cheio de pó e sotaque britânico, está o próprio ex-marido. Aí começa a parte mais divertida. O Daniel, disfarçado, vive uma verdadeira maratona para manter a farsa. Ele precisa ir e voltar correndo entre ser ele mesmo e ser a Mrs. Doubtfire. Enganar vizinhos, esconder segredos dos filhos, fingir que sabe cozinhar e quase bota fogo na cozinha uma vez, além de lidar com a Miranda, todo dia, sem deixar escapar quem ele é de verdade. Só que o mais curioso é que, como Mrs. Doubtfire, ele começa a entender melhor a rotina da casa, os desafios que a Miranda enfrentava e até como ele mesmo podia ter sido um pai mais presente e responsável. Ele também vai se aproximando dos filhos de um jeito novo, ajudando eles com lições, ouvindo seus problemas, sendo firme quando precisa, mas com carinho. Os filhos passam a amar aquela babá tão engraçada e diferente. Só que tem um porém. A filha mais velha, a Lídia, começa a desconfiar que tem alguma coisa errada com a babá. Enquanto isso, a Miranda também começa a sair com um novo pretendente, o Stu, um cara bonitão, educado e bem-sucedido, o que deixa o Daniel morrendo de ciúmes. Ele faz de tudo para atrapalhar os encontros deles e a situação vai ficando cada vez mais complicada. Vai chegando num ponto em que o Daniel já está misturando demais as coisas e manter esse segredo fica cada vez mais difícil. A história começa mostrando o Daniel Hillard no auge do talento e da bagunça. Ele trabalha como dublador de desenhos animados, cheio de vozes malucas e personagens engraçados, e dá pra ver logo de cara que ele ama o que faz. Mas também fica claro que ele tem um jeitão meio irresponsável, se diverte muito, mas quando o assunto é compromisso, parece que ele ainda não cresceu. E isso vai pesar bastante. No mesmo dia em que ele perde o emprego por não aceitar dublar algo que vai contra os seus princípios, ele se recusa a fazer uma cena que considera errada para crianças, ele decide fazer uma surpresinha para os filhos. Uma festa de aniversário. Daquelas. Mas não é qualquer festinha simples, não. Ele aluga um monte de bichos, chama várias crianças da vizinhança e transforma a casa inteira numa zona. Tem macaco correndo, música alta, crianças gritando, bolo voando, é a alegria dos pequenos, mas o terror para qualquer adulto responsável. Aí chega a Miranda, a esposa dele, e ela fica uma fera. Ela é o completo oposto do Daniel, organizada, focada, séria, profissional, trabalha com design de interiores, vive cheia de compromissos e responsabilidades e já está há muito tempo segurando sozinha as pontas da família. Ver a casa virada de cabeça para baixo é a gota d'água. Ela explode com razão e no meio da discussão solta a bomba. Quero divórcio. O clima pesa. E logo depois a gente já vê o Daniel sozinho, meio perdido, sem casa, sem emprego e o mais difícil de tudo, sem poder ver os filhos todos os dias. O juiz do processo de separação decide que, como ele não tem uma loja estável nem renda fixa, ele só vai poder ver as crianças uma vez na semana sob supervisão. Isso acaba com ele por dentro, porque apesar de todos os erros, o Daniel é um pai apaixonado. Ele ama estar com os filhos, brincar com eles, ouvir, rir, se conectar, e agora tudo isso é arrancado de uma vez só. A Miranda, por outro lado, continua a vida com as crianças, tentando se ajustar à nova rotina, mas percebe que precisa de ajuda. Trabalha o dia inteiro e não consegue mais ficar o tempo todo com as crianças. Então, decide contratar uma babá. Só que o Daniel descobre isso sem ela saber. Ele ouve a conversa sem querer, vê o anúncio do jornal e tem um estalo daqueles. E se ele mesmo se disfarçar para conseguir ficar com os filhos? E aí vem uma das partes mais criativas e engraçadas do filme. Ele vai até a casa do irmão, o Frank, que é maquiador profissional, e conta o plano. O Frank, claro, acha aquilo tudo maluco no começo, mas topa ajudar.
Eles fazem vários testes de maquiagem, penteado, figurino, tem cena dele de freira, de velhinha doce, de velha rabugenta, até encontrarem o visual perfeito. Euphigenia Doubtfire, ou simplesmente Mrs. Doubtfire. Ele cria esse personagem do zero, com a ajuda do irmão, que é maquiador profissional, e de perucas, roupas, enchimentos, dentadura e uma voz bem caricata. E não é que ele consegue enganar todo mundo? A Miranda faz a entrevista com a babá e acaba contratando a Mrs. Doubtfire sem imaginar que por trás daquele rosto cheio de pó e sotaque britânico está o próprio ex-marido. Aí começa a parte mais divertida. O Daniel disfarçado vive uma verdadeira maratona para manter a farsa. Ele precisa ir e voltar correndo entre ser ele mesmo e ser a Mrs. Doubtfire, enganar vizinhos, esconder segredos dos filhos, fingir que sabe cozinhar e quase bota fogo na cozinha uma vez, além de lidar com a Miranda todo dia sem deixar escapar quem ele é de verdade. Só que o mais curioso é que, como Mrs. Doubtfire, ele começa a entender melhor a rotina da casa, os desafios que a Miranda enfrentava e até como ele mesmo podia ter sido um pai mais presente e responsável. Ele também vai se aproximando dos filhos de um jeito novo, ajudando eles com lições, ouvindo seus problemas, sendo firme quando precisa, mas com carinho. Os filhos passam a amar aquela babá tão engraçada e diferente. Só que tem um porém. A filha mais velha, a Lídia, começa a desconfiar que tem alguma coisa errada com a babá. Ela percebe uns jeitos estranhos, umas falas meio suspeitas e começa a juntar as peças. Até que num dia, ela flagra o pai saindo do banheiro ainda meio vestido como Mrs. Doubtfire. O choque é enorme, mas ele se explica, pede segredo e diz que fez tudo isso só para poder ficar perto deles. E aí rola aquele momento fofo. Os filhos, mesmo achando tudo louco, entendem o motivo e prometem não contar nada. Paralelo a tudo isso, o Daniel consegue um emprego numa estação de TV, onde ele trabalha com bonecos e faz vozes engraçadas. É algo pequeno no começo, mas é o primeiro passo para ele se reerguer sozinho, sem precisar do disfarce. A vida dele está começando a andar, mas o problema é que ele está preso no personagem da Mrs. Doubtfire e cada vez fica mais difícil separar uma coisa da outra. E aí chega o momento da virada. A Miranda encontra com a Mrs. Doubtfire, leia-se com o Daniel disfarçado, para um dinar especial com a família e com o Stu. Só que no mesmo dia e no mesmo restaurante, o chefe da TV onde ele trabalha também marca um jantar com ele para querer conhecê-lo melhor. Adivinha? Ele tenta ir nos dois, ao mesmo tempo, no mesmo restaurante, como Mrs. Doubtfire e como Daniel. Depois do vexame no restaurante, com a peruca voando e o segredo sendo revelado na frente de todo mundo, o clima azeda de vez. A Miranda tá furiosa, e com razão. Para ela não foi só uma mentira, foi uma invasão. O ex-marido se passou por outra pessoa, entrou na casa dela, ficou convivendo com os filhos sem ela saber. É um choque enorme. Mesmo que o Daniel tenha feito tudo isso por amor, ela se sentiu traída e não quer mais saber de conversa. Resultado, ela entra com uma ação judicial mais séria e o leva de novo para o tribunal. Na audiência, o Daniel tenta explicar para o juiz tudo o que aconteceu. Ele fala com o coração, diz que só queria estar presente na vida dos filhos, que não sabia mais o que fazer depois da separação, que cada decisão que tomou, por mais maluca que fosse, era movida pelo amor de pai. O discurso dele é sincero, mas o juiz precisa lidar com os fatos. E os fatos são: ele mentiu, criou uma identidade falsa, enganou a mãe dos filhos e conviveu com elas sem permissão. No fim, o juiz decide não dar a guarda compartilhada. Pior, o Daniel agora só pode ver os filhos em visitas supervisionadas uma vez na semana. Isso acaba com ele. Depois de tudo que passou, parece que nada deu certo. Ele volta para casa, triste, sem saber como vai continuar. Mas aí, aos poucos, a gente vê que o que ele viveu como Mrs. Doubtfire transformou ele para sempre. O Daniel que a gente vê agora é outro cara, mais responsável, mais pé no chão, mais equilibrado, e é tudo mais determinado a continuar sendo presente na vida dos filhos, mesmo que isso leve tempo. E é aí que entra uma nova oportunidade. Lembra aquele emprego novo dele na emissora de TV? Então, o chefe gostou tanto do jeito divertido dele com os bonecos, com as vozes e a criatividade, que resolve dar para ele um programa infantil só dele. E adivinha quem ele resolve trazer de volta? Isso mesmo, Mrs. Doubtfire, mas agora como um personagem de TV.
Ele cria um programa educativo onde conversa com as crianças, lê livros, faz piadas leves, dá conselhos e interage com os fantoches. O programa começa a fazer sucesso e o Daniel vai se sentindo útil de novo. Enquanto isso, a Miranda também começa a repensar tudo. Ela vê como os filhos estão tristes. Imagina um pai super divertido, daqueles que fazem vozes diferentes, inventam personagens, colocam os filhos no colo e transformam qualquer dia chato numa festa. Esse é o Daniel Hillard, um cara que ama profundamente os 3 filhos, mas que não consegue se dar muito bem com as responsabilidades da vida adulta. Ele é dublador, super talentoso, mas bagunceiro, impulsivo e meio infantil para a idade dele. A esposa dele, a Miranda, tá cansada de carregar tudo nas costas e de ver o marido mais como um filho do que como um companheiro. E aí, um belo dia, depois de mais uma atrapalhada dele, uma festa enorme para comemorar o aniversário do filho, com bichos e tudo, sem avisar nada, ela decide se separar. E aí começa o verdadeiro drama. A guarda das crianças fica com ela, e o Daniel só pode ver os filhos poucas vezes na semana. Ele fica arrasado. Para ele, os filhos são tudo, e ficar longe deles parece uma tortura. Só que aí, ele tem uma ideia, bem maluca, mas genial. Ele descobre que a Miranda está procurando uma babá nova para cuidar das crianças depois da escola. O que ele faz? Usa todo o talento como dublador e ator para se transformar em uma velhinha britânica super simpática, Euphegenia Doubtfire, ou simplesmente Mrs. Doubtfire. Ele cria esse personagem do zero com a ajuda do irmão, que é maquiador profissional, e de perucas, roupas, enchimentos, dentadura e uma voz bem caricata. E não é que ele consegue enganar todo mundo? A Miranda faz a entrevista com a babá e acaba contratando a Mrs. Doubtfire sem imaginar que, por trás daquele rosto cheio de pó e sotaque britânico, está o próprio ex-marido. Aí começa a parte mais divertida. O Daniel, disfarçado, vive uma verdadeira maratona para manter a farsa. Ele precisa ir e voltar correndo entre ser ele mesmo e ser a Mrs. Doubtfire. Enganar vizinhos, esconder segredos dos filhos, fingir que sabe cozinhar e quase bota fogo na cozinha uma vez, além de lidar com a Miranda, todo dia, sem deixar escapar quem ele é de verdade. Só que o mais curioso é que, como Mrs. Doubtfire, ele começa a entender melhor a rotina da casa, os desafios que a Miranda enfrentava e até como ele mesmo podia ter sido um pai mais presente e responsável. Ele também vai se aproximando dos filhos de um jeito novo, ajudando eles com lições, ouvindo seus problemas, sendo firme quando precisa, mas com carinho. Os filhos passam a amar aquela babá tão engraçada e diferente. Só que tem um porém. A filha mais velha, a Lídia, começa a desconfiar que tem alguma coisa errada com a babá. Enquanto isso, a Miranda também começa a sair com um novo pretendente, o Stu, um cara bonitão, educado e bem-sucedido, o que deixa o Daniel morrendo de ciúmes. Ele faz de tudo para atrapalhar os encontros deles e a situação vai ficando cada vez mais complicada. Vai chegando num ponto em que o Daniel já está misturando demais as coisas e manter esse segredo fica cada vez mais difícil. A história começa mostrando o Daniel Hillard no auge do talento e da bagunça. Ele trabalha como dublador de desenhos animados, cheio de vozes malucas e personagens engraçados, e dá pra ver logo de cara que ele ama o que faz. Mas também fica claro que ele tem um jeitão meio irresponsável, se diverte muito, mas quando o assunto é compromisso, parece que ele ainda não cresceu. E isso vai pesar bastante. No mesmo dia em que ele perde o emprego por não aceitar dublar algo que vai contra os seus princípios, ele se recusa a fazer uma cena que considera errada para crianças, ele decide fazer uma surpresinha para os filhos. Uma festa de aniversário. Daquelas. Mas não é qualquer festinha simples, não. Ele aluga um monte de bichos, chama várias crianças da vizinhança e transforma a casa inteira numa zona. Tem macaco correndo, música alta, crianças gritando, bolo voando, é a alegria dos pequenos, mas o terror para qualquer adulto responsável. Aí chega a Miranda, a esposa dele, e ela fica uma fera. Ela é o completo oposto do Daniel, organizada, focada, séria, profissional, trabalha com design de interiores, vive cheia de compromissos e responsabilidades e já está há muito tempo segurando sozinha as pontas da família. Ver a casa virada de cabeça para baixo é a gota d'água. Ela explode com razão e no meio da discussão solta a bomba. Quero divórcio. O clima pesa. E logo depois a gente já vê o Daniel sozinho, meio perdido, sem casa, sem emprego e o mais difícil de tudo, sem poder ver os filhos todos os dias.
O juiz do processo de separação decide que, como ele não tem uma loja estável nem renda fixa, ele só vai poder ver as crianças uma vez na semana sob supervisão. Isso acaba com ele por dentro, porque apesar de todos os erros, o Daniel é um pai apaixonado. Ele ama estar com os filhos, brincar com eles, ouvir, rir, se conectar, e agora tudo isso é arrancado de uma vez só. A Miranda, por outro lado, continua a vida com as crianças, tentando se ajustar à nova rotina, mas percebe que precisa de ajuda. Trabalha o dia inteiro e não consegue mais ficar o tempo todo com as crianças. Então, decide contratar uma babá. Só que o Daniel descobre isso sem ela saber. Ele ouve a conversa sem querer, vê o anúncio do jornal e tem um estalo daqueles. E se ele mesmo se disfarçar para conseguir ficar com os filhos? E aí vem uma das partes mais criativas e engraçadas do filme. Ele vai até a casa do irmão, o Frank, que é maquiador profissional, e conta o plano. O Frank, claro, acha aquilo tudo maluco no começo, mas topa ajudar. Eles fazem vários testes de maquiagem, penteado, figurino, tem cena dele de freira, de velhinha doce, de velha rabugenta, até encontrarem o visual perfeito. Euphigenia Doubtfire, ou simplesmente Mrs. Doubtfire. Ele cria esse personagem do zero, com a ajuda do irmão, que é maquiador profissional, e de perucas, roupas, enchimentos, dentadura e uma voz bem caricata. E não é que ele consegue enganar todo mundo? A Miranda faz a entrevista com a babá e acaba contratando a Mrs. Doubtfire sem imaginar que por trás daquele rosto cheio de pó e sotaque britânico tá o próprio ex-marido. Aí começa a parte mais divertida. O Daniel disfarçado vive uma verdadeira maratona para manter a farsa. Ele precisa ir e voltar correndo entre ser ele mesmo e ser a Mrs. Doubtfire, enganar vizinhos, esconder segredos dos filhos, fingir que sabe cozinhar e quase bota fogo na cozinha uma vez, além de lidar com a Miranda todo dia sem deixar escapar quem ele é de verdade. Só que o mais curioso é que, como Mrs. Doubtfire, ele começa a entender melhor a rotina da casa, os desafios que a Miranda enfrentava e até como ele mesmo podia ter sido um pai mais presente e responsável. Ele também vai se aproximando dos filhos de um jeito novo, ajudando eles com lições, ouvindo seus problemas, sendo firme quando precisa, mas com carinho. Os filhos passam a amar aquela babá tão engraçada e diferente. Só que tem um porém. A filha mais velha, a Lídia, começa a desconfiar que tem alguma coisa errada com a babá. Ela percebe uns jeitos estranhos, umas falas meio suspeitas e começa a juntar as peças. Até que num dia, ela flagra o pai saindo do banheiro ainda meio vestido como Mrs. Doubtfire. O choque é enorme, mas ele se explica, pede segredo e diz que fez tudo isso só para poder ficar perto deles. E aí rola aquele momento fofo. Os filhos, mesmo achando tudo louco, entendem o motivo e prometem não contar nada. Paralelo a tudo isso, o Daniel consegue um emprego numa estação de TV, onde ele trabalha com bonecos e faz vozes engraçadas. É algo pequeno no começo, mas é o primeiro passo para ele se reerguer sozinho, sem precisar do disfarce. A vida dele está começando a andar, mas o problema é que ele está preso no personagem da Mrs. Doubtfire e cada vez fica mais difícil separar uma coisa da outra. E aí chega o momento da virada. A Miranda encontra com a Mrs. Doubtfire, leia-se com o Daniel disfarçado, para um dinar especial com a família e com o Stu. Só que no mesmo dia e no mesmo restaurante, o chefe da TV onde ele trabalha também marca um jantar com ele para querer conhecê-lo melhor. Adivinha? Ele tenta ir nos dois, ao mesmo tempo, no mesmo restaurante, como Mrs. Doubtfire e como Daniel. Depois do vexame no restaurante, com a peruca voando e o segredo sendo revelado na frente de todo mundo, o clima azeda de vez. A Miranda tá furiosa, e com razão. Para ela não foi só uma mentira, foi uma invasão. O ex-marido se passou por outra pessoa, entrou na casa dela, ficou convivendo com os filhos sem ela saber. É um choque enorme. Mesmo que o Daniel tenha feito tudo isso por amor, ela se sentiu traída e não quer mais saber de conversa. Resultado, ela entra com uma ação judicial mais séria e o leva de novo para o tribunal. Na audiência, o Daniel tenta explicar para o juiz tudo o que aconteceu. Ele fala com o coração, diz que só queria estar presente na vida dos filhos, que não sabia mais o que fazer depois da separação, que cada decisão que tomou, por mais maluca que fosse, era movida pelo amor de pai. O discurso dele é sincero, mas o juiz precisa lidar com os fatos. E os fatos são: ele mentiu, criou uma identidade falsa, enganou a mãe dos filhos e conviveu com elas sem permissão.
No fim, o juiz decide não dar a guarda compartilhada. Pior, o Daniel agora só pode ver os filhos em visitas supervisionadas uma vez na semana. Isso acaba com ele. Depois de tudo que passou, parece que nada deu certo. Ele volta para casa, triste, sem saber como vai continuar. Mas aí, aos poucos, a gente vê que o que ele viveu como Mrs. Doubtfire transformou ele para sempre. O Daniel que a gente vê agora é outro cara, mais responsável, mais pé no chão, mais equilibrado, e é tudo mais determinado a continuar sendo presente na vida dos filhos, mesmo que isso leve tempo. E é aí que entra uma nova oportunidade. Lembra aquele emprego novo dele na emissora de TV? Então, o chefe gostou tanto do jeito divertido dele com os bonecos, com as vozes e a criatividade, que resolve dar para ele um programa infantil só dele. E adivinha quem ele resolve trazer de volta? Isso mesmo, Mrs. Doubtfire, mas agora como um personagem de TV. Ele cria um programa educativo onde conversa com as crianças, lê livros, faz piadas leves, dá conselhos e interage com os fantoches. O programa começa a fazer sucesso e o Daniel vai se sentindo útil de novo. Enquanto isso, a Miranda também começa a repensar tudo. Ela vê como os filhos estão tristes. Imagina um pai super divertido, daqueles que fazem vozes diferentes, inventam personagens, colocam os filhos no colo e transformam qualquer dia chato numa festa. Esse é o Daniel Hillard, um cara que ama profundamente os 3 filhos, mas que não consegue se dar muito bem com as responsabilidades da vida adulta. Ele é dublador, super talentoso, mas bagunceiro, impulsivo e meio infantil para a idade dele. A esposa dele, a Miranda, tá cansada de carregar tudo nas costas e de ver o marido mais como um filho do que como um companheiro. E aí, um belo dia, depois de mais uma atrapalhada dele, uma festa enorme para comemorar o aniversário do filho, com bichos e tudo, sem avisar nada, ela decide se separar. E aí começa o verdadeiro drama. A guarda das crianças fica com ela, e o Daniel só pode ver os filhos poucas vezes na semana. Ele fica arrasado. Para ele, os filhos são tudo, e ficar longe deles parece uma tortura. Só que aí, ele tem uma ideia, bem maluca, mas genial. Ele descobre que a Miranda está procurando uma babá nova para cuidar das crianças depois da escola. O que ele faz? Usa todo o talento como dublador e ator para se transformar em uma velhinha britânica super simpática, Euphegenia Doubtfire, ou simplesmente Mrs. Doubtfire. Ele cria esse personagem do zero com a ajuda do irmão, que é maquiador profissional, e de perucas, roupas, enchimentos, dentadura e uma voz bem caricata. E não é que ele consegue enganar todo mundo? A Miranda faz a entrevista com a babá e acaba contratando a Mrs. Doubtfire sem imaginar que, por trás daquele rosto cheio de pó e sotaque britânico, está o próprio ex-marido. Aí começa a parte mais divertida. O Daniel, disfarçado, vive uma verdadeira maratona para manter a farsa. Ele precisa ir e voltar correndo entre ser ele mesmo e ser a Mrs. Doubtfire. Enganar vizinhos, esconder segredos dos filhos, fingir que sabe cozinhar e quase bota fogo na cozinha uma vez, além de lidar com a Miranda, todo dia, sem deixar escapar quem ele é de verdade. Só que o mais curioso é que, como Mrs. Doubtfire, ele começa a entender melhor a rotina da casa, os desafios que a Miranda enfrentava e até como ele mesmo podia ter sido um pai mais presente e responsável. Ele também vai se aproximando dos filhos de um jeito novo, ajudando eles com lições, ouvindo seus problemas, sendo firme quando precisa, mas com carinho. Os filhos passam a amar aquela babá tão engraçada e diferente. Só que tem um porém. A filha mais velha, a Lídia, começa a desconfiar que tem alguma coisa errada com a babá. Enquanto isso, a Miranda também começa a sair com um novo pretendente, o Stu, um cara bonitão, educado e bem-sucedido, o que deixa o Daniel morrendo de ciúmes. Ele faz de tudo para atrapalhar os encontros deles e a situação vai ficando cada vez mais complicada. Vai chegando num ponto em que o Daniel já está misturando demais as coisas e manter esse segredo fica cada vez mais difícil. A história começa mostrando o Daniel Hillard no auge do talento e da bagunça. Ele trabalha como dublador de desenhos animados, cheio de vozes malucas e personagens engraçados, e dá pra ver logo de cara que ele ama o que faz. Mas também fica claro que ele tem um jeitão meio irresponsável, se diverte muito, mas quando o assunto é compromisso, parece que ele ainda não cresceu. E isso vai pesar bastante. No mesmo dia em que ele perde o emprego por não aceitar dublar algo que vai contra os seus princípios, ele se recusa a fazer uma cena que considera errada para crianças, ele decide fazer uma surpresinha para os filhos. Uma festa de aniversário,
daquelas. Mas não é qualquer festinha simples, não. Ele aluga um monte de bichos, chama várias crianças da vizinhança e transforma a casa inteira numa zona. Tem macaco correndo, música alta, crianças gritando, bolo voando, é a alegria dos pequenos, mas o terror para qualquer adulto responsável. Aí chega a Miranda, a esposa dele, e ela fica uma fera. Ela é o completo oposto do Daniel, organizada, focada, séria, profissional, trabalha com design de interiores, vive cheia de compromissos e responsabilidades e já está há muito tempo segurando sozinha as pontas da família. Ver a casa virada de cabeça para baixo é a gota d'água. Ela explode com razão e no meio da discussão solta a bomba. Quero divórcio. O clima pesa. E logo depois a gente já vê o Daniel sozinho, meio perdido, sem casa, sem emprego e o mais difícil de tudo, sem poder ver os filhos todos os dias. O juiz do processo de separação decide que, como ele não tem uma loja estável nem renda fixa, ele só vai poder ver as crianças uma vez na semana sob supervisão. Isso acaba com ele por dentro, porque apesar de todos os erros, o Daniel é um pai apaixonado. Ele ama estar com os filhos, brincar com eles, ouvir, rir, se conectar, e agora tudo isso é arrancado de uma vez só. A Miranda, por outro lado, continua a vida com as crianças, tentando se ajustar à nova rotina, mas percebe que precisa de ajuda. Trabalha o dia inteiro e não consegue mais ficar o tempo todo com as crianças. Então, decide contratar uma babá. Só que o Daniel descobre isso sem ela saber. Ele ouve a conversa sem querer, vê o anúncio do jornal e tem um estalo daqueles. E se ele mesmo se disfarçar para conseguir ficar com os filhos? E aí vem uma das partes mais criativas e engraçadas do filme. Ele vai até a casa do irmão, o Frank, que é maquiador profissional, e conta o plano. O Frank, claro, acha aquilo tudo maluco no começo, mas topa ajudar. Eles fazem vários testes de maquiagem, penteado, figurino, tem cena dele de freira, de velhinha doce, de velha rabugenta, até encontrarem o visual perfeito. Euphigenia Doubtfire, ou simplesmente Mrs. Doubtfire. Ele cria esse personagem do zero, com a ajuda do irmão, que é maquiador profissional, e de perucas, roupas, enchimentos, dentadura e uma voz bem caricata. E não é que ele consegue enganar todo mundo? A Miranda faz a entrevista com a babá e acaba contratando a Mrs. Doubtfire sem imaginar que por trás daquele rosto cheio de pó e sotaque britânico tá o próprio ex-marido. Aí começa a parte mais divertida. O Daniel disfarçado vive uma verdadeira maratona para manter a farsa. Ele precisa ir e voltar correndo entre ser ele mesmo e ser a Mrs. Doubtfire, enganar vizinhos, esconder segredos dos filhos, fingir que sabe cozinhar e quase bota fogo na cozinha uma vez, além de lidar com a Miranda todo dia sem deixar escapar quem ele é de verdade. Só que o mais curioso é que, como Mrs. Doubtfire, ele começa a entender melhor a rotina da casa, os desafios que a Miranda enfrentava e até como ele mesmo podia ter sido um pai mais presente e responsável. Ele também vai se aproximando dos filhos de um jeito novo, ajudando eles com lições, ouvindo seus problemas, sendo firme quando precisa, mas com carinho. Os filhos passam a amar aquela babá tão engraçada e diferente. Só que tem um porém. A filha mais velha, a Lídia, começa a desconfiar que tem alguma coisa errada com a babá. Ela percebe uns jeitos estranhos, umas falas meio suspeitas e começa a juntar as peças. Até que num dia, ela flagra o pai saindo do banheiro ainda meio vestido como Mrs. Doubtfire. O choque é enorme, mas ele se explica, pede segredo e diz que fez tudo isso só para poder ficar perto deles. E aí rola aquele momento fofo. Os filhos, mesmo achando tudo louco, entendem o motivo e prometem não contar nada. Paralelo a tudo isso, o Daniel consegue um emprego numa estação de TV, onde ele trabalha com bonecos e faz vozes engraçadas. É algo pequeno no começo, mas é o primeiro passo para ele se reerguer sozinho, sem precisar do disfarce. A vida dele está começando a andar, mas o problema é que ele está preso no personagem da Mrs. Doubtfire e cada vez fica mais difícil separar uma coisa da outra. E aí chega o momento da virada. A Miranda encontra com a Mrs. Doubtfire, leia-se com o Daniel disfarçado, para um dinar especial com a família e com o Stu. Só que no mesmo dia e no mesmo restaurante, o chefe da TV onde ele trabalha também marca um jantar com ele para querer conhecê-lo melhor. Adivinha? Ele tenta ir nos dois, ao mesmo tempo, no mesmo restaurante, como Mrs. Doubtfire e como Daniel. Depois do vexame no restaurante, com a peruca voando e o segredo sendo revelado na frente de todo mundo,
O clima azeda de vez. A Miranda tá furiosa, e com razão. Para ela não foi só uma mentira, foi uma invasão. O ex-marido se passou por outra pessoa, entrou na casa dela, ficou convivendo com os filhos sem ela saber. É um choque enorme. Mesmo que o Daniel tenha feito tudo isso por amor, ela se sentiu traída e não quer mais saber de conversa. Resultado, ela entra com uma ação judicial mais séria e o leva de novo para o tribunal. Na audiência, o Daniel tenta explicar para o juiz tudo o que aconteceu. Ele fala com o coração, diz que só queria estar presente na vida dos filhos, que não sabia mais o que fazer depois da separação, que cada decisão que tomou, por mais maluca que fosse, era movida pelo amor de pai. O discurso dele é sincero, mas o juiz precisa lidar com os fatos. E os fatos são: ele mentiu, criou uma identidade falsa, enganou a mãe dos filhos e conviveu com elas sem permissão. No fim, o juiz decide não dar a guarda compartilhada. Pior, o Daniel agora só pode ver os filhos em visitas supervisionadas uma vez na semana. Isso acaba com ele. Depois de tudo que passou, parece que nada deu certo. Ele volta para casa, triste, sem saber como vai continuar. Mas aí, aos poucos, a gente vê que o que ele viveu como Mrs. Doubtfire transformou ele para sempre. O Daniel que a gente vê agora é outro cara, mais responsável, mais pé no chão, mais equilibrado, e é tudo mais determinado a continuar sendo presente na vida dos filhos, mesmo que isso leve tempo. E é aí que entra uma nova oportunidade. Lembra aquele emprego novo dele na emissora de TV? Então, o chefe gostou tanto do jeito divertido dele com os bonecos, com as vozes e a criatividade, que resolve dar para ele um programa infantil só dele. E adivinha quem ele resolve trazer de volta? Isso mesmo, Mrs. Doubtfire, mas agora como um personagem de TV. Ele cria um programa educativo onde conversa com as crianças, lê livros, faz piadas leves, dá conselhos e interage com os fantoches. O programa começa a fazer sucesso e o Daniel vai se sentindo útil de novo. Enquanto isso, a Miranda também começa a repensar tudo. Ela vê como os filhos estão tristes. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.